A traição em relacionamentos não é um crime nem punível por lei. No entanto, é um ato deliberado de causar sofrimento a alguém que depositou total confiança em você. Essas ações podem provocar imenso sofrimento emocional e, às vezes, desencadear uma série de eventos que levam a crimes reais. Não é à toa que Dante descreveu a traição como o pior de todos os pecados, condenando os traidores ao nono círculo do inferno. A história de Kate Cho parecia estranha desde o início. Os investigadores inicialmente suspeitaram que a jovem poderia ter fugido de seus pais rigorosos, sido sequestrada por um de seus muitos admiradores online, ou até decidido fazer uma viagem impulsiva com alguém sem avisar ninguém. Houve até especulações de que os próprios pais dela poderiam estar envolvidos em seu desaparecimento. Infelizmente, Kate nunca foi vista viva novamente. Muitas pessoas ao seu redor começaram a agir de forma estranha, levantando suspeitas. Por mais de um ano, a investigação ficou estagnada, até que pistas inesperadas surgiram de um lugar que ninguém havia imaginado. Chocantemente, o autor do crime estava escondido à vista de todos, conseguindo até mesmo enganar um teste de polígrafo. O passado da família Cho. Henry e Deborah Cho eram originários de uma pequena província em Taiwan. Em 1989, em busca de uma vida melhor, emigraram para os Estados Unidos e se estabeleceram em Renton, uma cidade no condado de King, em Washington, a poucos minutos de Seattle. Na época da mudança, o casal falava pouco ou nenhum inglês, o que tornou extremamente difícil a adaptação ao novo ambiente. Eles viviam uma vida isolada e reservada, raramente socializando com os vizinhos ou com a comunidade local. Em 21 de abril de 1991, Henry e Deborah deram as boas-vindas à sua única filha, uma menina chamada Kate. Diferente de seus pais, que tinham dificuldade em se conectar com os outros, Kate cresceu como uma jovem alegre, extrovertida e cheia de vida. Ela tinha uma habilidade natural para fazer amigos, mas sua criação foi marcada por uma disciplina rígida, enraizada nos valores e tradições culturais de seus pais. Kate não tinha permissão para convidar amigos para casa e precisava informar onde estava e com quem em todos os momentos. À medida que crescia, esse ambiente opressor tornava-se cada vez mais difícil para ela. Embora Kate obedecesse aos pais, as regras frequentemente a deixavam sufocada e solitária. No ensino médio, ela criou vários perfis em plataformas de mídia social, onde compartilhava livremente detalhes sobre si mesma, seus hobbies e sua. Por meio dessas plataformas, encontrou formas de socializar e contornar algumas das restrições impostas por seus pais. Ela até ganhou um nível modesto de popularidade online, o que ajudou a lidar com a falta de liberdade no mundo. Quando Kate começou a namorar e demonstrar interesse por garotos, a desaprovação de seu pai tornou-se mais severa. Henry criticava todos os jovens com quem ela passava tempo, desgostando profundamente dos estilos de vida mais relaxados e independentes dos adolescentes americanos. Ele acreditava firmemente que sua filha deveria se casar com alguém de Taiwan, e não com alguém. Henry frequentemente desabafava com Deborah sobre sua crescente decepção com a vida nos Estados Unidos, expressando arrependimento por ter imigrado e mencionando com frequência seu desejo de retornar à terra natal. O garoto popular e a melhor amiga. No outono de 2009, Kate Cho, com 18 anos, estava em seu último ano do ensino médio, quando começou um relacionamento romântico com um jovem chamado Ezequiel, ou simplesmente Zeke Watt. Zeke tinha 2 anos e meio a mais que Kate, mas havia frequentado a mesma escola, Renton High School, então eles se conheciam desde a adolescência. O relacionamento durou apenas alguns meses, e durante esse tempo, Zeke nunca visitou a casa de Kate. Eles se encontravam em lugares neutros ou passavam tempo no apartamento de Zeke, que ele compartilhava com uma. O motivo era simples. O Sr. Shaw desaprovava completamente Zeke. Ele achava a aparência pouco convencional e o comportamento ousado do rapaz totalmente inaceitáveis. Zeke era músico e uma figura popular desde os tempos de escola, sempre cercado de admiradores e frequentemente trocando de namorada. Quando ele começou a demonstrar interesse por Kate, ela ficou determinada a continuar vendo Zeke. Ela desafiou as ordens de seus pais, ocasionalmente mentindo para o pai para sair com. No entanto, após o ano novo, o relacionamento de Kate com Zeke terminou tão abruptamente quanto começou. O interesse de Zeke por ela diminuiu, e ele logo começou a perseguir outras jovens. Sua nova paixão foi Jamie Marlowe,
uma colega de classe de Kate e sua melhor amiga. Intencionalmente ou não, a situação devastou. Kate tinha sentimentos genuínos por Zeke. Foi seu primeiro relacionamento sério, algo que parecia significativo e cheio de potencial. Ela não estava pronta para deixá-lo ir tão facilmente e estava determinada a reconquistá-lo. Naturalmente, sua amizade com Jamie desmoronou, e Kate agora via sua ex-melhor amiga como uma rival e, a princípio, as pessoas ao redor presumiram que Kate e Zeke haviam terminado de forma amigável e mantinham um relacionamento correto. Logo, porém, Kate começou a sair com outros jovens, aparentemente tentando provar a si mesma, aos outros e especialmente a Zeke, que ela ainda era desejada. No entanto, essa abordagem pouco convencional e suas tentativas desesperadas de se reconectar com Zeke acabaram levando a uma tragédia. Para onde foi Kate? Em 19 de abril de 2010, Henry e Deborah Cho entraram em contato com a polícia local para relatar o desaparecimento de sua filha. Na noite anterior, domingo, Kate saiu com amigos, levando apenas o telefone, e não retornou para casa. Segundo os pais, ela deveria estar de volta às 20h30, mas, quando não chegou no horário combinado, seu pai tentou ligar para ela. Estranhamente, Kate não atendeu. Ignorar as chamadas do pai era algo completamente fora do caráter de Kate, o que imediatamente levantou preocupações. Às 21h30, Henry Cho recebeu uma mensagem de sua filha, dizendo que estava tomando café com uma amiga no shopping local e que se atrasariam. Naturalmente, esse comportamento frustrou seu pai, mas ele e a esposa esperaram pacientemente pelo retorno. Quando a meia-noite chegou e Kate ainda não havia voltado para casa, e seu telefone estava desligado, seus pais ficaram cada vez mais alarmados. Eles começaram a ligar para os amigos de Kate, mas ninguém a havia visto naquela noite. Decididos a agir, Henry e Deborah foram ao shopping por conta própria. Naquela hora, o shopping já estava fechado, exceto pelo cinema e algumas cafeterias. Mas Kate não estava em lugar. O clima de tensão na casa dos Cho continuou a aumentar, mas o casal ainda esperava que sua filha rebelde tivesse apenas ficado fora até tarde e retornaria. Porém, ao amanhecer, sem notícias de Kate, Henry e Deborah foram à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. O primeiro suspeito, apesar de Kate estar a poucos dias de completar 19 anos, os investigadores trataram seu desaparecimento com a máxima seriedade desde o início. Eles lançaram uma busca imediatamente, entrevistando amigos e conhecidos na tentativa de reunir qualquer informação que pudesse fornecer pistas. Infelizmente, seus esforços iniciais não levaram a lugar algum. Os detetives entraram em contato com a operadora de telefonia e descobriram que o celular de Kate havia se conectado pela última vez a uma rede às 21h em um parque local que fazia fronteira com uma grande área pantanosa. Essa revelação levantou questões perturbadoras. Kate não estava no shopping, como havia dito em sua mensagem. Em vez disso, estava no parque quando enviou a última mensagem para o pai, antes de desligar o telefone, que não foi mais ligado desde então. Os detetives decidiram que o primeiro passo seria conversar com o ex-namorado de Kate, Zeke Watkins, e o trouxeram para interrogar. O jovem parecia visivelmente nervoso, mas demonstrava uma preocupação genuína com o desaparecimento de Zeke. Contou aos investigadores que ele e Kate haviam terminado o namoro cerca de 3 meses antes, mas permaneceram amigos. Segundo ele, ambos seguiram em frente e estavam saindo com outras pessoas, de modo que não havia ressentimentos entre eles. Ele chegou a sugerir que Kate estava saindo com várias pessoas ao mesmo tempo, embora alegasse não conhecer os nomes de seus supostos novos interesses. Quando questionado sobre seu paradeiro na noite do desaparecimento de Kate, Zeke afirmou que estava em casa com seu colega de quarto, Joe Carr. Os dois dividiam um apartamento e passaram a noite jogando videogames até cerca de 3 da manhã, quando foram. O álibi de Zeke foi corroborado por um vizinho, que também conhecia Kate da escola e estava disposto a ajudar a polícia na investigação. Zeke admitiu que Kate havia enviado uma mensagem para ele naquela noite, pedindo para se encontrar, mas ele disse que tinha outros planos e não queria. A verdade, explicou Zeke, era que Kate frequentemente tentava se reconectar com ele, e ele assumiu que ela queria discutir novamente o relacionamento dele. Sem querer ter essa conversa, ele inventou uma superficialmente, a história de Zeke parecia plausível, mas os investigadores relutaram em descartá-lo da lista de suspeitos. Seu álibi tinha sido corroborado apenas por seu colega de quarto, então os detetives pediram que Zeke fizesse um teste do polígrafo.
Após alguma hesitação, ele concordou. Os resultados confirmaram amplamente seu relato. Embora algumas respostas tenham levantado pequenas dúvidas, os investigadores anotaram essas discrepâncias como um erro dentro da margem aceitável, e no final, decidiram que Zeke era improvável como suspeito, o próximo suspeito. O próximo passo foi interrogar Jamie Marlowe, a ex-melhor amiga de Kate e atual namorada de Zeke. As duas haviam se afastado devido à disputa amorosa, mas o conflito nunca havia escalado para confrontos públicos. Apesar disso, os amigos em comum estavam bem cientes da tensão entre elas. A principal pergunta era: Jamie poderia ter tomado medidas extremas contra Kate? Sua postura durante o interrogatório chamou a atenção. Jamie parecia excessivamente abalada e estava à beira das lágrimas ao responder às perguntas dos detetives. Quando questionada sobre seu comportamento, Jamie atribuiu seu estado emocional ao estresse causado pelo desaparecimento de Kate. Jamie admitiu que havia brigado com Kate por causa de Zeke, mas afirmou que não tinha intenção de desistir de seu relacionamento com ele, já que também tinha fortes sentimentos pelo rapaz. Apesar do clima de rivalidade, o álibi de Jamie para a noite do desaparecimento de Kate era sólido. Ela havia participado de uma celebração familiar na casa de um parente em uma cidade vizinha. Jamie deixou o evento pouco depois da meia-noite e foi para casa com seus pais e duas irmãs mais velhas. Sua história foi verificada, e Jamie foi rapidamente descartada como suspeita. O mistério dos pais. Vários amigos de Kate mencionaram que ela era ativa não apenas nas redes sociais, mas também em sites de namoro, onde ocasionalmente conhecia novas pessoas. Recentemente, ela havia saído com alguns jovens, e rumores circulavam de que poderia estar envolvida com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Contudo, ninguém parecia saber o nome desses supostos interessados românticos. A resposta para muitas perguntas provavelmente estava no laptop de Kate, que continha suas contas e mensagens privadas. Porém, a polícia encontrou um obstáculo inesperado. Os pais de Kate se recusaram a permitir a entrada na casa, a busca no quarto dela ou a apreensão de qualquer um de seus pertences pessoais. O comportamento de Henry e Deborah Cho deixou os investigadores intrigados. Eles pareciam estar escondendo algo. Os pais e o laptop. Os detetives tentaram explicar para Henry e Deborah que o laptop de Kate poderia conter pistas valiosas, talvez até o nome de alguém que quisesse lhe fazer mal ou estivesse envolvido em seu desaparecimento. Mas os pais insistiram em não cooperar, alegando que levariam o laptop para um programador de confiança, examinariam os conteúdos e então entregariam tudo a polícia. No dia 21 de abril, os investigadores convocaram os pais de Kate para um interrogatório e sugeriram que ambos se submetessem a um teste do polícia. Deborah começou a chorar imediatamente, dizendo que não conseguiria fazer o teste. Henry, relutante, concordou, mas estava visivelmente nervoso. Durante o teste, ele alternava entre gritar e chorar enquanto respondia às perguntas. No final, Henry falhou no polígrafo, aumentando ainda mais as suspeitas sobre o casal. Determinados a descobrir a verdade, os detetives falaram com os vizinhos do Cho. Eles aprenderam que a família era extremamente reservada. Desde que haviam se mudado para casa em 1989, não haviam formado amizades próximas com ninguém. Os vizinhos os descreviam como educados, mas distantes, raramente participando de interações sociais. Nem mesmo os amigos de Kate eram permitidos dentro de... Essa preocupação com a reputação da filha explicava, em parte, a resistência dos pais em liberar o laptop. Eles queriam saber o que havia nele antes de entregar para as autoridades, mas porque Henry havia falhado no polígrafo. Logo, os investigadores descobriram uma resposta relativamente simples. O dia 21 de abril era o aniversário de... Ela estava desaparecida há 3 dias e seus pais estavam em um estado emocional crítico, dominados por preocupação e tristeza. Isso provavelmente comprometeu suas respostas no teste. Poucos dias depois, Henry voltou à delegacia, desta vez voluntariamente, e entregou o laptop de Kate. Ele também aceitou fazer outro teste do polígrafo, que desta vez indicou que ele estava falando a verdade. Com isso, os pais de Kate foram descartados como suspeitos. As conversas online de Kate. Ao analisar o laptop de Kate, os investigadores descobriram que ela havia mantido contato com 8 jovens diferentes através de aplicativos e redes sociais. Kate havia saído em encontros com cada um deles, e em alguns casos, parecia estar em múltiplos relacionamentos ao mesmo tempo. Seus amigos acreditavam que ela estava tentando fazer Zeke Watkins sentir ciúmes, mas independentemente do motivo,
Todos esses jovens agora eram potenciais suspeitos. Graças às mensagens salvas no laptop, a polícia conseguiu identificar os nomes, números de telefone e até os locais dos encontros de Kate. Em poucos dias, os investigadores rastrearam os 8 rapazes e os interrogaram. Os jovens tinham entre 17 e 24 anos, e todos haviam conhecido Kate online. 5 deles tinham álibis sólidos para a noite do desaparecimento de Kate. Um estava fora da cidade, outro trabalhando em um turno noturno. Um terceiro se recuperava de um acidente de carro no hospital, e os outros 2 estavam em eventos sociais, confirmados por câmeras de segurança e testemunhas. 3 dos jovens não tinham álibis tão fortes, mas concordaram em fazer testes do polígrafo e foram eliminados como suspeitos. Um impasse na investigação. Por semanas, equipes de busca vasculharam a área pantanosa próxima ao parque onde o celular de Kate havia emitido seu último sinal. Apesar dos esforços, nenhuma pista foi encontrada. Os investigadores também procuraram testemunhas que pudessem ter visto Kate no parque naquela noite, mas não encontraram. Cartazes com a foto de Kate foram espalhados pela cidade, enquanto grupos nas redes sociais compartilhavam informações e teorias sobre. A polícia recebeu centenas de denúncias de pessoas afirmando ter visto Kate, mas todas eram falsas. As descrições geralmente se referiam a outras jovens de aparência semelhante. A investigação havia chegado a um beco sem saída. Era quase certo que Kate não estava mais viva, mas as perguntas permaneciam. O que havia acontecido com ela e quem era o responsável? Uma pista inesperada. Em abril de 2011, um ano após o desaparecimento de Kate, algo chamou a atenção de alguns de seus amigos. Jamie Marlowe, que ainda namorava Zack Watkins, começou a usar um par de tênis preto com plataformas brancas e cadarços distintos, exatamente como o par que Kate havia comprado semanas antes de desaparecer. Os sapatos eram únicos e facilmente reconhecíveis. A notícia rapidamente se espalhou entre os antigos colegas de Kate, e alguém conseguiu tirar uma foto de Jamie usando os tênis. A imagem foi compartilhada nas redes sociais, gerando rumor. Pouco depois, a polícia recebeu uma ligação de Giovanni Candelario, um amigo de Joe Carpenter, o colega de quarto de Zeke. Giovanni alegou ter informações importantes sobre o caso de. Ele revelou que, em abril do ano anterior, havia ficado temporariamente no apartamento de Zeke após uma briga com sua namorada. Por isso, ele sabia detalhes que até então não haviam sido descobertos. Giovanni contou que na noite do desaparecimento de Kate, Zeke não havia voltado para casa às 20, como afirmara anteriormente. Em vez disso, ele chegou mais perto da meia-noite, coberto de lama. Quando Giovanni perguntou o que tinha acontecido, Zeke respondeu que estava andando de bicicleta fora da estrada, caiu em uma poça e se. Logo depois, Zeke chamou Joe Carpenter para sair do apartamento com ele. Giovanni não soube quanto tempo os dois ficaram fora, pois acabou dormindo. Quando os detetives perguntaram por que Giovanni demorou tanto para contar sua história, ele admitiu que na época não deu importância ao Zeke havia sido descartado como suspeito rapidamente, e Giovanni nunca fora interrogado. No entanto, depois de observar o comportamento cada vez mais estranho de Zeke, e especialmente ao notar Jamie usando os tênis de Kate, Giovanni sentiu que era hora de falar com a polícia. Confissão assustadora. Os detetives convocaram Joe Carpenter para um novo interrogatório. No início, ele repetiu a mesma história que havia contado anteriormente, mas quando confrontado com o relato de Giovanni, sua postura mudou. Hesitante, Joe perguntou: qual seria a minha pena por encobrir um crime? Existe alguma forma de reduzir se eu colaborar? Percebendo a gravidade da situação, Joe decidiu fazer um acordo com as autoridades. Em troca de uma pena reduzida, ele contou tudo o que sabia e levou os investigadores ao local onde o corpo de Kate estava enterrado. Joe revelou que na noite do desaparecimento de Kate, Zeke chegou em casa e pediu sua ajuda. Ele disse que precisava de uma pá pequena que estava no porta-malas do carro. Os dois caminharam até a área pantanosa atrás do parque, onde o corpo de Kate estava. Zeke alegou que tudo havia sido um acidente, que ele só estava se defendendo, e implorou para que Joe o ajudasse a esconder o corpo. Juntos, eles arrastaram o corpo de Kate para dentro de uma área de vegetação densa, cavaram uma cova rasa e a enterraram, cobrindo-a com terra e galho. Um ano depois, Joe ainda conseguiu guiar os investigadores até o local exato usando uma árvore caída como referência. A prisão de Zack Watkins. Zack foi preso no mesmo dia. Durante os interrogatórios, ele negou qualquer intenção de machucar Kate,
insistindo que havia sido um acidente. Ele admitiu que tinha concordado em encontrar lá naquela noite após receber mensagem. Segundo Zeke, Kate estava insistindo para reatar o relacionamento, e eles decidiram conversar em um lugar isolado. Zeke afirmou que a conversa se tornou uma discussão. Ele disse que sacou um canivete que sempre carregava, apenas para assustar, lá e fazer-la recuar. No entanto, ele alegou que Kate tentou agarrar a faca, o que resultou em um corte em sua própria mão e em uma luta. Durante essa briga, Zeke disse que acidentalmente a feriu no pescoço, levando à sua morte. Apavorado, ele decidiu esconder o corpo em vez de pedir ajuda. No entanto, os exames forenses contaram outra história. A verdade forense. Os exames forenses realizados no corpo de Kate Shaw, recuperado da cova rasa, revelaram uma realidade muito diferente da versão apresentada por Zeke Watkins. Apesar do estado avançado de decomposição, os legistas identificaram mais de uma dúzia de ferimentos por faca, incluindo um corte fatal na garganta, que foi determinado como a causa da morte. Não havia como justificar tais lesões como acidentais, como Zeke havia alegado. Os investigadores também descobriram que a última mensagem enviada ao pai de Kate não havia sido escrita por ela, mas sim por Zeke, em uma tentativa de ganhar tempo antes que alguém percebesse seu desaparecimento. Este detalhe, aliado aos ferimentos no corpo e ao testemunho de Joe Carpenter, desmontou a narrativa de Zeke e consolidou a acusação de homicídio premeditado. Os sapatos e o relato de Jamie. Durante o julgamento, Zeke foi questionado sobre por que havia retirado os tênis de Kate após sua morte e os dado para Jamie Marlowe. Sua resposta foi tão fria quanto perturbadora. Ela gostava deles, e eu queria agradá-la. Jamie, por sua vez, admitiu ter reconhecido os tênis como sendo de Kate assim que os recebeu. Quando soube do desaparecimento, ela começou a suspeitar que Zeke poderia estar envolvido. No entanto, alegou que não denunciou por medo de represálias. Jamie não foi acusada de nenhum crime, mas sua relação com Zeke e seu conhecimento sobre os tênis alimentaram a indignação pública. Giovanni Candelario, que revelou informações cruciais à polícia, também não foi acusado e permaneceu como testemunha do caso. Já Joe Carpenter, o colega de quarto que ajudou Zeke a enterrar o corpo, recebeu uma sentença suspensa por ocultação de provas e falso testemunho. O veredito. Em 26 de julho de 2011, Zeke Watkins foi declarado culpado de homicídio premeditado. Ele foi condenado a 20 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Durante o julgamento, Zeke mostrou pouco ou nenhum remorso e sua explicação sobre o ocorrido foi considerada insuficiente e contraditória. O juiz destacou a crueldade dos atos de Zeke, desde o momento em que atraiu Kate até sua morte brutal e a tentativa de encobrir o crime. A entrega dos tênis de Kate para Jamie foi vista como um gesto especialmente desumano, simbolizando sua frieza e desrespeito pela vida que ele tirou. Reflexões finais. A tragédia de Kate Shaw é um lembrete cruel das consequências devastadoras de traições e rivalidades juvenis. O caso também expôs falhas nas investigações iniciais, já que Zeke havia conseguido enganar tanto os investigadores quanto o teste de polígrafo. Até hoje, o método pelo qual ele passou no exame permanece um mistério. A história de Kate deixou uma marca profunda em sua comunidade e nos corações de seus amigos e familiares. Sua morte precoce serviu como um alerta sombrio sobre os perigos de confiar cegamente em pessoas que escondem segundas intenções.